Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes. Bem, muita gente me pediu para gravar a aula que eu lecionei ontem no mestrado em Direito Empresarial na Unicinos. Eu divulguei que a aula seria aberta, uma aula sobre blockchain e segurança jurídica, mas nós falamos de economia tokenizada, já falamos uma série de assuntos, mas muitas pessoas não conseguiram comparecer e não me parece que ficará disponibilizado a gravação, tá? Então eu resolvi gravar, regravar essa aula. Claro que não vai ter a mesma dinâmica do que ocorreu lá, que foi muito bacana, a interação com os alunos, mas o conteúdo foi muito bem recebido e eu acho bacana compartilhar com vocês aqui, tá? Então vamos direto ao ponto, compartilhar a apresentação. Então, conforme eu disse, né, seria então o tema é blockchain e a confiança jurídica. Palestra ocorreu ontem. Então, vamos dar seguimento aqui. Bem, antes de tudo, importante dizer que eu, juntamente com a minha sócia, a doutora Marcela Zorzo, nós lançamos o Guia Jurídico da Tokenização. O que é basicamente esse livro? Ele sintetiza uma série de dúvidas, traz uma série de respostas para uma série de dúvidas comuns dos empreendedores que pretendem criar projetos de tokenização. Por exemplo, será que o meu token ele é ou não um valor mobiliário? Então nós analisamos essa questão. Por exemplo, será que se eu comprar um token imobiliário, de fato eu estou adquirindo um direito imobiliário? Como que é possível conferir direitos imobiliários por meio de tokens? É possível, tendo em vista a legislação, ou precisamos de uma lei nova? Nós dizemos que sim, é possível, citamos exemplos de como isso é possível. Falamos ainda sobre, por exemplo, o cliente chega para você, fala de um projeto que ele tem de tokenização, como você, como advogado, deverá entender esse projeto de modo a dar assessoria jurídica adequada. Falamos basicamente, não vou dizer de tudo, né, porque o conteúdo é muito extenso, mas aquilo que as perguntas mais comuns que são feitas, né, sobre o assunto, incluindo também uma abordagem do tema conforme a legislação da União Europeia, que no entendimento é mais avançado. Falamos também sobre como que é o panorama regulatório no âmbito dos Estados Unidos. Obviamente, falamos também da lei que aplicável às prestadoras de serviços de ativos virtuais, inclusive reflexos penais dessa lei. E o livro também traz uma tese muito interessante para aqueles que são do âmbito aí do direito penal econômico, estudam as relações entre as criptomoedas e o direito penal, onde nós defendemos que o Bitcoin não pode ser objeto material do delito de lavagem de dinheiro. Nós fazemos uma descrição ontológica do Bitcoin de modo a demonstrar que ele não é possível enquadrar ele nas exigências legais. É uma tese, mas eu acredito que é uma tese muito coerente. E, dentre outras coisas, tá? Não vamos falar mais sobre o livro ainda, mas aqui, para não tomar muito tempo, ele já está sendo vendido no lopesorzo.com. Você já consegue adquirir a versão online, a versão física estará sendo lançada agora já no mês de agosto. E tem uma série de novidades ainda vindo. Vamos lançar um NFT também com atualizações, com benefícios. Então, aqui é um breve spoiler, né, para vocês. Então, vamos continuando. E também eu tenho um curso, esse já está também disponível para venda para aqueles que querem. Ele é muito mais adaptável ao entendimento dos programadores que querem entender a fundo como que funciona a tecnologia blockchain. Nós criamos basicamente uma réplica da Ethereum, só que uma versão mais simplificada, mas com todas as características, como até mesmo contendo uma linguagem baseada em pilhas, né, uma stack-based language, para que seja escritos smart contracts. Essa linguagem baseada em pilhas, ela é comum tanto ao Ethereum e também ao Bitcoin. Pouca gente sabe que o Bitcoin também consigo escrever smart contracts. Não exatamente da mesma forma que na Ethereum, mas ambos trabalham com uma stack-based language. Então, nós ensinamos a criar uma stack-based language, só que com Node.js, então fica muito mais fácil. Eu digo que esse
curso ele é um módulo intermediário, né, para aquele que é programador que quer entender a fundo, vamos dizer, conhecer under the hood, né, a tecnologia, mas que não tem ainda conhecimento para ir direto no repositório original. Então, ele é um módulo, vamos dizer assim, preparatório para isso. Por outro lado, aqueles profissionais que pretendem se dedicar, né, ao estudo, né, do direito aplicável à economia tokenizada, à blockchain, eu sugiro fortemente que faça esse curso. Eu fiz, né, quando eu decidi que eu iria me dedicar ao assunto, né, eu fiz uma versão desse curso em inglês na época e eu recriei, né, uma versão em português. Ele foi ministrado inicialmente no MBA como um projeto integrador, só que agora ele foi ampliado. Então ele está um projeto um pouco mais, bem mais elaborado, inclusive, do que foi ensinado no âmbito da pós-graduação. Então é o pacote completo, né? Você tem o livro, que você pega toda a parte jurídica de tokenização, entendimento da CVM, vai estar inclusive o entendimento já mais atualizado, né, sobre esse aspecto, e aí também pode fazer a parte tecnológica e ficar um profissional completo no assunto. Então, vamos agora para o conteúdo, então, do que for, ou melhor, antes ainda, né? Caso você ainda não nos siga, eu tenho aqui o Instagram, Prof. Fernando Lopes, Lopes Orzo Advocacia, e no LinkedIn, Fernando Lopes. Ali eu estou ali como CEO da Data Currency, uma empresa de tecnologia específica para a criação de soluções Web3. Beleza. Então agora vamos aí entender, né, qual que é o objetivo, né, o que que foi discutido lá na Unicinos. O objetivo é contextualizar o tema com a realidade do direito e da justiça, ou seja, tudo aquilo que envolve essa tecnologia, o que que a gente tira disso de relevante para o direito, para o profissional da área jurídica. Então, tem aqui como objetivo evidenciar os elementos tecnológicos importantes para a atividade profissional na área jurídica. Porque quando você escuta falar sobre blockchain, você escuta sobre uma ampla gama de assuntos, né? O que daquilo é relevante para você que é advogado, que pode se deparar com um caso? O que você deve absorver? Então, facilitei o teu trabalho aqui, fiz uma síntese daquilo que eu tive foi um pouco mais trabalhoso para mim, né? Os tópicos são os seguintes. Onde a blockchain está? Geralmente você começa um curso como esse perguntando o que é a blockchain, mas vocês vão entender que essa ordem aqui ela faz muito sentido. Então, onde que a blockchain está? Por que disso? Porque quando se fala sobre blockchain hoje, as pessoas em geral elas não estão falando apenas da blockchain em si. Elas estão falando de todo um ecossistema, do qual a blockchain é apenas um dos elementos. E é muito importante você que é advogado saber diferenciar exatamente o que é a blockchain, onde que ela está no ecossistema, por razões que nós vamos ver mais à frente, tá? Outra questão muito importante que pouco se fala também, né, o porquê blockchain. Será que a blockchain ela é um fim em si mesmo? É um fim em si mesmo? Ou ela é um meio para resolver um problema? Nós vamos ver que ela é um meio para resolver um problema e ela pode ser utilizada em contextos diversos para a solução de problemas diversos. Mas é muito importante nós entendermos primeiro qual que foi a abordagem inicial e como ela pode vir a ser usada. Isso também é muito importante do âmbito jurídico, nós vamos ver que ela pode ser utilizada de formas, algumas preocupantes, tá? E quando nós falamos em termos aí de direitos fundamentais. E aí, finalmente, né, o que é a blockchain? Eu procurei passar aqui, com base no curso de programação, uma visão um pouquinho mais próxima do código, porque certamente, se você já ouviu falar do assunto, você já deve ter visto desenhos de blocos com transações conectando. Então, eu vou trazer uma visão um pouquinho mais aprofundada, de repente, para despertar em você a vontade de fazer o nosso curso também de programação, que eu aconselho para todo advogado que quer se profissionalizar nessa área, tá? E aí vamos entrar em temas já específicos no mundo jurídico. Vamos falar da tokenização da economia e smart contracts, tá? Tokenização da economia é o assunto do dia, tá? Por isso, inclusive, que nós lançamos o livro baseado falando de projetos de tokenização, porque se antigamente se colocava em dúvida se a economia seria tokenizada, agora fica mais difícil de se fazer isso. Nós estamos sim migrando para uma economia tokenizada, conforme disse aí o atual presidente do Banco Central.
Vamos falar, inclusive, até um pouco sobre o real digital. Tem uma polêmica envolvendo o real digital agora. E vamos aí falar, até já puxando o assunto, né? A discutir a tensão que existe entre controle e liberdade quando se fala sobre blockchain. Como assim, né? Bem, se você já provavelmente quando você ouviu falar sobre blockchain, você deve ter conhecido por meio do Bitcoin, algo criado por cypherpunks, libertários que queriam sua independência do Estado. E de repente você vê lá que a China está desenvolvendo pesquisas sobre blockchain. E aí você fala, mas espera aí, é libertário ou é, ou é comunista, né? Sem fazer juízo de valor ao sistema comunista aqui, mas é óbvio que o sistema comunista ele é centralizador em torno do Estado. Então, como que funciona isso? Nós vamos entender, tá? Mas vamos por partes, né? Vamos devagar. Vamos começar primeiro aqui, então, onde a blockchain está. Bem, e aí eu vou destacar, né, conforme já dito, né, aspectos que eu entendo como relevantes para o âmbito do direito. Aqui nós temos Alice e Bob. E entre eles há intermediários. Quais são os intermediários? São os nós. Tá vendo? Cada bonequinho desse aqui, ó, ele representa um nó, algum computador que está fazendo parte da rede Ethereum. Você pode pensar hoje nele como um validador, que é o responsável justamente por validar, por verificar se a transação que está sendo enviada, o conteúdo da transação enviado de Alice para Bob, preenche os critérios, está de acordo com as normas do protocolo. Então, quando nós falamos já sobre blockchain e nós falamos sobre ausência de intermediação, você como advogado agora, você já não é bem assim. Na verdade, existe uma substituição de intermediários. Se você for analisar para os integrantes da rede, para os nós da rede, de fato, você pode falar, então, que nós realmente temos aqui uma rede P2P, mas é entre os nós, não é entre Alice e Bob. Ah, qual que é a relevância jurídica disso? Nós vamos ver lá na frente que foi lançado um NFT de um jogador famoso em uma das redes, essa rede simplesmente desapareceu. E daí? Aí você que viu só estudou blockchain na mídia, falando que blockchain ela é descentralizada, ela é incensurável, que nunca para, que não é hackeada. De repente você se depara com um caso como esse de teu cliente falando que ele comprou um NFT e esse NFT não existe mais, e ele estava na blockchain. Certo? Então, isso aqui não é uma questão simples, é uma questão de relevância que nós vamos ver para o sistema jurídico. Outra coisa muito importante que vamos falar mais à frente. Observe que entre os nós, todos estão sujeitos às mesmas regras. Ao que entre eles? Há uma simetria de informação. Mas entre Alice e Bob, não. Ou, melhor, entre Alice e os validadores. Ah, Fernando, qual que é a relevância prática disso hoje? Hoje, por exemplo, quando eu envio uma transação, quando a Alice envia uma transação, vai utilizar um protocolo de finanças descentralizadas, porque a maioria dos usuários nós sabemos que eles nem se conectam direto com os nós, né? Eles vão se conectar com uma corretora centralizada, como essa que tem, que daí essa corretora que trabalha como se fosse um banco que efetivamente atua como um dos nós. Mas vamos pensar que você é um usuário avançado, né? Que você fez lá o nosso curso, né, de programação de finanças descentralizadas e você sabe rodar e interagir de forma direta com os nós. Quando você envia uma transação, essa tua transação, ela vai, antes de ela ser validada, ela vai para um pool de transações. Esse pool de transações, por quê? Porque você vai enviar a transação, você precisa validar a transação. Não vai direto para a blockchain. Nesse pool de transações, a tua transação ela está pública. Então, esse sujeito que está validando aqui, o que ele faz? Ele consegue escolher qual que é a transação, por exemplo, mais vantajosa, que, do ponto de vista dele, pode ser explorada, tá? Nós não temos como entrar como que o objetivo aqui são aspectos jurídicos, mas dá uma pesquisada num tema chamado de MEV-bots. Você vai entender exatamente isso, que é uma grande competição hoje no âmbito da rede Ethereum, e essa competição ocorre num nível muito mais aprofundado do que de Alice e Bob. Então, aqui só você já percebe que as coisas não são assim tão simples quanto parece. Mas vamos falar mais disso um pouco mais para frente. Bem, esse aqui é o sistema
que é o chamado sistema SWIFT, que é o sistema tradicional para processamento de transações no âmbito do comércio, ele é o sistema financeiro internacional. O SWIFT ele é basicamente uma associação, você pode pensar assim, de instituições financeiras que utilizam o sistema, né, de bancos correspondentes para fazer todo para fazer o processamento, né? Aquilo que hoje que é feito de forma descentralizada no âmbito da rede Ethereum, é feito de uma forma muito mais centralizada no âmbito do SWIFT. E se você for analisar, for inclusive lá no site do Swift, buscar o material deles, vocês vão ver que eles mesmos trazem uma série de problemas. Por exemplo, cada banco tem o seu próprio formato de dado. Há um problema de tempo, há um problema, em síntese, de interoperabilidade, que você não tem, ou ao menos não tem na mesma dimensão, quando se fala na rede Ethereum. Então, isso já é uma explicação por que está havendo esse crescente interesse das instituições financeiras, incluindo o Banco Central do Brasil, por buscar soluções junto com a rede Ethereum. Porque o objetivo, no final das contas, qual que é? Qual que é o objetivo da modernidade? É você criar um comércio eletrônico sem fronteiras, direto entre as pessoas, sem custos de transação ou com custos de transação extremamente reduzidos. Isso você observa já no âmbito do mercado de finanças descentralizadas acontecendo, ao menos num nível muito mais aprofundado do que nós vemos hoje no âmbito do comércio eletrônico tradicional, onde as transações internacionais utilizam o sistema SWIFT, que é um sistema aí muito antigo, né? Não é um sistema novo. Aqui nós temos já uma visão um pouco mais técnica, né, disso aqui. Isso aqui para o direito é batata. Você já entendeu essa questão de que existem intermediários entre Alice e Bob. A questão da simetria, ela de fato ela existe entre os validadores, tá? Mas pode ser aprofundado um pouco mais. Tá? E aqui nós vemos então que há mais elementos entre as partes. Ah, Fernando, mas por que isso aqui é importante? Vou dar um exemplo. Veja que tem, por exemplo, um nome aqui chamado de MetaMask. Geralmente, quando a gente fala para a gente, pessoal, eu falo a gente que é a comunidade, né? Hoje não tem tanta gente falando sobre esse assunto hoje no Brasil, ainda no Brasil. Então, geralmente a comunidade fala assim, o usuário que ele usa o MetaMask, vamos dizer assim, é aquele usuário que já é mais sofisticado. Ele pode interagir, por exemplo, com a Uniswap, ou ele pode comprar um NFT sem que esse ativo fique custodiado em uma empresa centralizada, uma corretora centralizada. E agora, principalmente os bancos, né? Que os bancos estão entrando pesado no mercado da custódia de criptoativos. Custódia entre aspas também. E aí eu sugiro que você leia lá o Bitcoin, o artigo, compre o nosso livro e veja o nosso artigo sobre Bitcoin, que nós vamos falar que essa questão da custódia de Bitcoin não é exatamente como as pessoas pensam. Nós vamos, por metáfora, né, falar aqui de custódia. Então a gente pressupõe que o usuário que tem o MetaMask, que ele está fazendo a custódia do ativo dele. Aí o usuário bem feliz, né, aprende a usar o MetaMask, aprende a instalar, etc, vai interagir, compra lá um NFT caro. E de repente aquele NFT desaparece do MetaMask, porque ele foi hackeado. Aí você, como advogado, precisa saber que. Você vai falar assim, mas ele não usou blockchain? A blockchain ela é 100%, não tem erro. Né? Não. Há muito mais coisas, né, como dizia o Keynes, né, entre a taça e os lábios, podem haver muitos percalços. Né? E isso nós percebemos aqui quando nós vemos essa estrutura um pouco mais detalhada de como que funciona, então, essa interação do user efetivo com a rede. Tá? Agora, algo que é muito importante, que é o porquê da blockchain. Qual que é um dos principais objetivos da humanidade? Há vários, mas eu estou falando de algo muito específico, muito poderoso. Criar redes cooperativas. Cooperação, certo? Eu gosto de citar um exemplo, né, que tem na Bíblia, inclusive, quando se fala lá da torre, que fala que as pessoas falavam uma única língua e que elas atuavam de maneira cooperativa. E que Deus ficou preocupado com isso porque ele falou: nossa, essas pessoas juntas elas têm muito poder, então vamos confundir a língua delas para que elas possam ser espalhadas pelo mundo e assim, né, os planos, né, deles vão, vamos dizer assim, ser frustrados.
Então, o objetivo qual que é? O objetivo é reconstruir este processo que foi espalhado, é voltar a você ter uma única comunidade, todos falando uma mesma língua, e aqui no nosso caso, que é mais importante, vendendo, comprando e vendendo produtos de uma forma direta, independente de estado, transnacional. Esse é o objetivo de você ter um computador descentralizado como a rede Ethereum. O problema é que a construção de uma rede, que nós chamamos P2P, ou uma rede distribuída, não é algo muito simples. Na verdade, não teria como ser... Era possível criar, mas tinha alguns problemas. Qual o problema? Bem, se eu fosse fazer uma palestra aqui e querer usar termos técnicos, né, eu falaria assim, não, a blockchain resolve o problema dos generais bizantinos. Daí você fala, mas e daí, né? O objetivo, quando nós falamos em generais bizantinos, vamos ver que tem outros nomes e outras situações. Em síntese, o que você tem é um problema de cooperação. Qual que é o problema de cooperação que você tem no caso dos generais bizantinos? É que você precisa se... Os generais precisam criar um ataque coordenado e precisam ter a certeza de que todos vão agir conforme as regras. Mas sempre tem um ali no meio que, de repente, pode fazer um acordo com o inimigo. Como que essa situação é retratada em outros locais? O general bizantino é o tema. Quando a gente fala em Bitcoin, a gente fala de generais bizantinos, porque é como esse problema de cooperação de redes distribuídas é retratado no âmbito da ciência da computação. Mas esse problema ele é retratado também no âmbito da filosofia. Problema clássico da filosofia, discutindo a teoria dos jogos também. Nós temos aqui o tal do caçar cervos e não lebres, né? O Rousseau, então ele traz uma outra abordagem desse problema de cooperação, que seria, por exemplo, imagine você, as pessoas precisam estar coordenadas não para atacar um outro exército, não, mas para caçar um servo aqui, né, um veado. E todos precisam estar comprometidos com a missão. Só que daí não um vai para um lado, outro vai para o outro e tal. Nessa brincadeira de um vai para um lado, outro vai para o outro, quando você está ali, de repente aparece uma lebre no meio do caminho, você fala, puxa vida, eu poderia parar aqui, né? Só que se você parar para comer a lebre e não esperar para caçar o veado, o que vai acontecer? Você vai se satisfazer. Mas o povo todo que está esperando lá comer o veado vai ter uma série de problemas aí, né? Não vai conseguir efetivamente realizar o seu objetivo. Então, qual que é o problema? É o problema de cooperação. Eu preciso assegurar que todos vão esquecer a lebre e vão se concentrar no objetivo final. Só que daí o sujeito que vê a lebre, ele fala assim, puxa vida, e se eu deixo a lebre agora e o meu amigo ou um fulano de trás não se compromete e acaba... Aí eu fico sem a lebre, não como lá o servo, ou seja, vou ter problema. Então, o que acontece? Que nós temos aqui um conflito de interesses. Basicamente é isso, interesse o quê? Individual. E aí a blockchain, juntamente com o proof, com base na ideia de incentivos, né, uma ideia utilitarista, que vem lá de Jeremy Bentham, mas trabalhar depois na teoria dos jogos, e isso influenciou muito os autores do Bitcoin, baseado em benefícios, né? Essa ideia de punição e benefícios que você consegue resolver esse problema, então, e a blockchain e os métodos, né, os algoritmos de validação, eles têm esse propósito de resolver, então, esse problema de cooperação, fornecendo incentivos para que a pessoa se comporte de acordo com as regras, tá? Qual que é outra abordagem para isso? Seria contar que as pessoas fossem todas morais, conforme Jesus Cristo ensinou, que todo mundo se preocupasse com o seu próximo e não consigo. Só que isso não funciona na nossa sociedade. As pessoas elas não se preocupam com o seu próximo. Então, essa visão que está por trás, basicamente, de todos os algoritmos aí que você tem de validação no âmbito dessas redes, tá? Então, beleza. Então, a gente já entendeu, né, agora para que serve a blockchain. Ela é um dos elementos que tem... Uma das suas funções é contribuir para a resolução desse problema aí dos generais bizantinos. E agora, o que é blockchain? Bem, blockchain é uma estrutura de dados. É nada mais do que uma forma que você tem de relacionar, agrupar e relacionar dados. Vamos ver um pouco mais como funciona. Mas, por exemplo, no nosso curso de programação, onde nós criamos uma réplica, bem mais simplificada, eu brinco, né? Eu falo assim, ó,
Se você fizer o nosso curso, você não vai ser o Vitalik Buterin, mas você pode ser o filho dele, né? A gente brinca porque quando eu toco também, né? Toco guitarra, e aí tem uns guitarristas virtuosos, e quando a gente via um guitarrista tentando imitar, não fazia exatamente aquilo, a gente falava, vai ser o filho do Steve Vai, né? O filho do Malmsteen. É mais ou menos a ideia aqui, né? Você criar uma réplica, uma versão mais simples, mas isso já vai te dar deixar num outro nível, certamente. Então, o que você vai ter basicamente é uma sequência de arquivos, né? Nós temos aqui, por exemplo, no caso aqui o arquivo da API, nós temos uma API em Node.js e também um sistema utilizando PubNub, que é uma rede P2P que utiliza o método publish subscribe, sistema de contas. O interpreter é onde temos a linguagem para escrita de smart contracts. E blockchain aqui, basicamente, é onde nós vamos ter a estrutura inicial de blocos e depois a estrutura para fazer a conexão de blocos. No nosso caso, a blockchain é nada mais do que um array de blocos. E como que se dá a... O que está por trás dessa estrutura de dados? Por que ela é diferente, por exemplo, de uma outra estrutura chamada de linked list? Porque aqui, ó, imagine que essa primeira estrutura eu tenho um conjunto de transações e eu tenho uma síntese, eu consigo ter uma síntese de todas essas transações. Essa síntese eu consigo por meio do que nós chamamos de funções hash, que me gera um número aqui no formato hexadecimal, que nada mais é do que o hash, que é como se fosse esse mesmo conteúdo que tem de transações, só que de uma outra forma. E aí, quando eu vou construir o segundo bloco, o que eu faço? Eu apenas construo da mesma forma, com novas transações, só que eu coloco nele o conteúdo do bloco anterior. Então é como se o bloco anterior estivesse contido nesse bloco. Por isso que quando eu modifico esse bloco aqui, eu teria que modificar também o bloco anterior, do contrário, dará uma inconsistência. Então, quando a gente fala de blockchain, a blockchain estritamente é isso, é a estrutura de dados. Você não pode confundir ela com a rede P2P, por exemplo, e nem com a linguagem de programação utilizada para a criação de smart contracts, dentre os outros elementos. Então é importante que você tenha uma visão de cada um desses elementos, porque quando você for se deparar com uma questão prática, isso pode ter grande significado jurídico. Inclusive, no nosso livro, a gente destaca por que nesse mercado, nós vamos falar isso até um pouco mais à frente, é tão importante você ter conhecer bem, ser capaz de fazer uma boa descrição fática, porque às vezes você mudando um elemento, você pode salvar a liberdade do seu cliente. Beleza? Bastante coisa, mas vamos lá. Então, agora vamos falar, então, indo do marketing à realidade. O marketing, né? Não vou... Peço desculpas aqui por esse G sobrando, mas o marketing é aquilo que nós vemos na mídia falando sobre blockchain. Eu não vou expor o autor que disse isso, mas isso aqui é de um grande portal aí, especializado que diz: entenda um fato importante sobre a blockchain. Ela é totalmente descentralizada. Isso significa que não conta com um servidor central de armazenamento de dados, mas sim vários servidores conectados entre si ao redor do mundo. Através da computação em nuvem, os servidores podem, não vou entrar nessa questão aqui, né, mas certamente vocês devem ter chamado a atenção, aqueles que entendem mais a fundo. Os servidores podem processar, reunir e armazenar todos os blocos de dados. Com essa descentralização, há uma maior proteção para tudo que está contido na blockchain, as invasões aos dados se tornam mais difíceis. Investir em tokens pela blockchain é seguro, uma vez que dados não podem ser alterados, e por conta do processamento, organização e armazenamento, se evitará dores de cabeça ou roubo de informações. Aí você se depara com uma realidade como essa, onde a pessoa comprou um NFT, que fala sidechain. Não vamos entrar tão a fundo. O sidechain é uma espécie de uma rede que atua em colaboração com a rede principal para principalmente dar escalabilidade. Que simplesmente, né, trouxe essa dor de cabeça para os detentores dos NFTs aqui do ex-lateral Roberto Carlos e da banda de rock Megadeth. Inclusive, é uma banda muito boa. E a Solana, então, né? Que simplesmente sai do ar. Então, observe que a grande maioria hoje das redes que utilizam blockchain, elas não têm a mesma consistência que uma rede como o Bitcoin, por exemplo. No âmbito da Ethereum, você tem um problema já discutível de centralização.
de o sistema de validação ser dominado por algumas empresas. Tá? Isso é uma coisa que está sendo muito discutida. Fora a questão dos MEV-bots, que eu sugiro que você pesquise, caso você queira realmente saber como as coisas funcionam e não ficar só nessa conversa aí de marqueteiros, né? E o advogado ele precisa ter esse conhecimento mais aprofundado. Certo? Então aqui eu acho que eu consegui passar para vocês uma visão diferenciada daquilo que geralmente se diz na mídia. Porque a mídia, ela tem, obviamente, nós estamos numa sociedade capitalista, então ela tem os seus interesses, né? Existem matérias que são patrocinadas, que empresas pagam, existe todo um interesse, o jogo, né? Como diz, faz parte do jogo. Então, nós, como advogados, nós vamos ter uma visão mais técnica, mais aprofundada, porque nós vamos representar clientes que vão ter problemas, às vezes, com algumas das corretoras, por exemplo, que vão estar aparecendo hoje, que fazem propaganda, por exemplo, que se você for pegar alguns anos, né, quando você falar, por exemplo, Bitcoin Banco, hoje todo mundo fala, Bitcoin Banco. Na época, ninguém desconfiava do Bitcoin Banco. Era, todo mundo falava bem, isso aí em tudo quanto é portal. Uma série dessas grandes corretores que hoje está todo mundo falando mal, inclusive alguns órgãos de imprensa, muitos desses divulgaram e incentivaram as pessoas a investir nesses órgãos. Então, ou seja, o fato de hoje você ter uma empresa, de repente você pensar, hoje tem lá uma grande empresa que está no topo, nada impede que amanhã ela esteja lá embaixo. Basta lembrar do caso do FTX. Então, agora vamos para a questão mais específica do direito. Qual a relevância disso tudo para o direito? Vamos começar. Há muitas coisas, tá? Não é apenas uma coisa, mas vamos falar de algumas delas, porque o objetivo aqui é justamente estar trazendo conhecimento para que vocês possam aí aplicar depois, né, esses conhecimentos. É como mais uma epistemologia aqui que nós estamos trabalhando. Então, uma das questões são os smart contracts. Tá? Os smart contracts, fundamento econômico deles, podemos dizer assim, ou fundamento jurídico deles, né, é a chamada análise econômica do direito. O Nick Szabo, que é o criador da ideia dos smart contracts, ele é um grande estudioso da questão das relações dos custos de transação, principalmente quanto esses custos dos custos jurídicos. Ele fala sobre custos mentais de transação. É um autor que você deve ler. Na minha opinião, se ele não for o único criador do Bitcoin, ele é um dos criadores do Bitcoin, tá? Minha opinião. Por causa que as ideias, né? Eu costumo dizer assim, se ele não for o criador, então o Satoshi Nakamoto plagiou ele e ele está quieto, tá? Dizendo que não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, ele diz, né, nega de pé junto, né, que qualquer envolvimento com o Bitcoin, mas, né, outro dia teve lá um evento em Miami, lá do prefeito de Miami, falando que ia lançar o Bitcoin, ele estava lá. Geralmente, tá, qualquer evento sobre Bitcoin, ele pode saber que ele está lá, tá? Mas isso é uma especulação aqui, né? Não precisa concordar com isso. Mas, assim, a ideia em si do smart contract, qual que é a ideia? A ideia está focada principalmente na liquidação das operações. A ideia, quando nós estudamos lá no direito aquela questão do pacto da sunt servanda, é exatamente isso. Criar um sistema que, de fato, faça com que os contratos sejam cumpridos. Não existe essa ideia de revisão contratual no âmbito dos smart contracts. Por isso que eles foram criados para ser imutáveis. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, que vai construir um smart contract com a capacidade de ser os chamados upgradable, né? Inclusive existe smart contract, eu olho com uma certa desconfiança. Você tem que ver se essa questão faz sentido no contexto mais geral. Porque o contexto de criação, vamos dizer assim, o propósito é ser algo imutável. Porque quando ele é imutável, e aqui nós já não tem como falar de smart contract sem falar do Bitcoin, sem falar, não há como. O Bitcoin ele é focado na ideia de contratos ou transações irreversíveis. Por que transações irreversíveis? Por que o contrato ele tem que ser imutável? Porque para trazer segurança jurídica. Segundo a análise econômica do direito, se eu, ou, não vou falar da análise econômica do direito apenas, mas vou falar do que o próprio criador do Bitcoin diz no início do white paper, como as empresas ou as instituições financeiras que fazem o processamento das transações, elas não têm certeza de que elas sabem que essa transação ela pode ser reversível, pode surgir um desacordo entre os participantes do comércio eletrônico, o que ela faz? Ela embute um custo de transação na transação
esse custo faz o quê? De acordo com o início, lá com a introdução do white paper do Bitcoin, impossibilita a realização de micropagamentos, né? Muitos micropagamentos não compensa, dependendo da operação, você vai fazer usar o Swift. Só de tarifa que você vai pagar para comprar uma agulha, né? A senhora lá precisa de uma agulha, vai comprar uma agulha da China, vai usar o Swift. Não faz qualquer sentido, né? Então, por quê? São esses custos. Aí, quando você cria um sistema de transações irreversíveis que você tem no Bitcoin, né? E o Smart Contract também, ele tem essa ideia. A ideia toda dele é focada na liquidação das operações. Você pode, obviamente, automatizar, utilizar, principalmente, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, né? O Ethereum tem aquela ideia lá da Turing Complete, mas o Bitcoin também você consegue criar uma série, programar transações, fazer aquilo que o Banco Central está chamando de dinheiro programável, né? Mas vamos falar um pouco mais à frente lá. Então, essa é a primeira coisa importante. Smart Contract está ligado a dar certeza às obrigações. Eu coloco, a ideia é colocar o código é lei, vai ser realizado daquela forma. Aqui, né, apenas para mencionar, a análise econômica do direito, o Posner, né, Richard Posner, acredito que é esse, é Richard Posner, não lembrar muito o nome dele, mas eu gostava muito dessa discussão, Richard Posner, Ronald Dworkin, vale muito a pena. A dependendo da faculdade que você fez, pessoal mais liberal, principalmente se você fez Universidade Federal, eles não gostam muito desse negócio de análise econômica. O federal não gosta muito desse negócio de análise econômica do direito, porque não, é uma coisa muito liberal, e o Nick Szabo, ele é Hayek na veia, né? Certo, então, outra questão agora, isso muito importante, voltando lá agora, vocês vão entender muito por que que eu frisei essa questão aqui, ó. Cadê? Comecei com isso. Vocês achavam que não ia ter nenhum tipo de relevância jurídica? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui agora. A Carolina Veas, ela escreveu esse artigo. Eu depois escrevi um outro artigo, que é esse aqui, no Conjur. Citei o artigo dela. Comentei isso, né, com ela, não conhecia. E agora a gente está se correspondendo lá no LinkedIn. Você vê que bacana, né? Redes sociais, a gente consegue aí ter essa interação, né, com os autores. Ela escreveu um artigo muito interessante, um artigo fantástico. Esse artigo aqui, DeFi e Mica, Marketing Crypto Assets. O quanto de descentralização é suficiente? Por quê? O que está sendo discutido hoje no âmbito da União Europeia? A União Europeia ela tem, como falei, a legislação mais avançada hoje do mundo em termos de criptoativos. E o DeFi, o mercado das finanças descentralizadas, ele ficou, entre aspas, de fora. Tá? Por quê? Porque ele segue uma lógica diversa da lógica que nós estamos acostumados a ver. Mas, algo que está sendo discutido é o seguinte, o que ela diz basicamente no artigo é o seguinte, se o teu processo de negociação ele for descentralizado, então não aplica a legislação. O teu processo ele se regula por si só. Mas, se ele não for totalmente descentralizado, não. Por quê? Porque, por exemplo, pense que se eu não tenho custódia de recursos, por que que eu vou precisar de uma norma impedindo que o custodiante desapareça com recurso? Não precisa de norma porque não existe custodiante. A lógica é essa. Só que aí surge uma outra questão, que é justamente o que ela está perguntando, mas como que nós avaliamos, comparamos graus de descentralização entre sistemas? Aí ela comenta, traz uma proposta, chamado coeficiente de Nakamoto, criado, né? E ela pergunta, ela só apenas pergunta, né, se esse seria um critério. Mas por que que essa discussão é interessante? Porque eu acredito que a grande tendência do âmbito jurídico vai ser esse tipo de discussão. A tendência é que as empresas evoluam, eu espero, nesse aspecto e comecem a desenvolver produtos de fato descentralizados. Hoje, realmente, onde você mais vê o avanço da tecnologia é no âmbito das finanças descentralizadas, e que comece a surgir essa questão. Qual que é um sistema mais descentralizado? Quanto mais descentralizado, é melhor para o usuário, é melhor para aquele que tem capital. O pessoal que tem muito capital, eles não querem ser controlado pelo Estado, essas questões todas aí. Tá? Então, aqui... Ah, sim. Qual que é a relevância jurídica dessa questão quando se fala em descentralização? A gente está falando de algo que todo mundo já no direito já conhece, a questão da simetria ou simetria, a questão da justiça.
Quanto mais eu tenho uma relação justa, uma relação simétrica entre as partes, menos eu preciso de legislação. Toda a justificativa da legislação, seja do âmbito do direito civil, seja no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, está focada na existência de assimetria, seja informacional, econômica, que isso é muito, inclusive, qual que é a grande justificativa da legislação consumerista? É a tal da hipossuficiência do consumidor. Então, o objetivo da tecnologia deveria ser acabar com esta assimetria. Quando você consegue acabar com essa assimetria, aí você passa a ter justificativas para exigir impactos regulatórios favoráveis, que é justamente o que eu estou dizendo nesse artigo aqui. Hoje tem lá as tokenizadoras de renda, que criam os tokens de renda física, de renda fixa. Eles pegam o título de renda fixa, criam um token e pronto, e querem ser regulado de forma direta. E falam, estamos conversando com o regulador. Tem lógica isso, tá? Não tem lógica. Então, o que acontece aqui? Você precisa, de fato, descentralizar o processo de negociação dos tokens, de modo a provar para o regulador que o teu processo ele diminui a assimetria que serve como fundamento para a regulação. É isso que basicamente nós defendemos neste artigo. E agora, já caminhando, né, para o final, falar de um tema que nos motivou, inclusive, a escrever o livro, a publicar o livro específico sobre projetos de tokenização, que é esse fenômeno da tokenização da economia. Se você acompanha o mercado já há bastante tempo, você deve saber que quando uma das grandes críticas feitas ao Bitcoin, por exemplo, era a sua lentidão para processar transações. E o exemplo utilizado é justamente a Visa. A Visa processa não sei quantos milhares de pagamentos, não sei tanto tempo, Bitcoin demora tanto tempo. Agora, o que a Visa diz? A Visa quer o fim do cartão de crédito físico e prevê tokenização de tudo. Olha só como isso é significativo para essa ideia da economia tokenizada. É o que vocês estão vendo. A não ser que vocês entendam mais de sistema de pagamentos do que a Visa. Eu não entendo. Eu sei, posso dizer que o sistema o sistema do Bitcoin, ele é muito mais revolucionário do que os sistemas tradicionais. Eu não entendo mais de sistema de pagamento como a Visa. E eles já reconheceram isso. Então a gente está migrando sim para uma economia tokenizada, onde os bens serão comercializados em redes como a Ethereum. E nós estamos aí, então, já com o projeto do Real Digital, que visa trazer uma versão tokenizada da nossa própria moeda. Por que eu vou querer tokenizar o real? Qual que é a relevância prática de eu tokenizar o real? Se eu não tiver produtos tokenizados para comprar. A única relevância de eu ter um token na rede é poder fazer uma compra. Então, o que o Banco Central está prevendo já? Isso você pode ver no mercado. Ele já sabe que existe o mercado DeFi, que as pessoas lá conseguem fazer empréstimos, que está movimentando muito dinheiro, eles já estão assustados, preocupados, que ninguém vai querer, ninguém, quando eu falo, não é eu e você, que o Banco Central está preocupado, ele não está preocupado. O banco, ele não quer saber do cidadão comum, ali, aquele cara que tem lá alguns reais, né, que nós temos ali, né? Não, ele está preocupado com os grandes investidores, que é o pessoal que de fato aporta dinheiro. Você e eu, eles não querem nem, o banco não quer nem receber ali, né, na agência. Tá? E esse pessoal, que é um pessoal mais preparado, um pessoal que tem mais dinheiro, eles já estão usando DeFi. Eles sabem interagir de forma direta com o protocolo. Eles sabem se precaver. Eles não usam também corretora centralizada. Até alguns, né? Mas é que aqui já estamos falando um outro nível, né? E quando a gente pega corretora centralizada, a gente vê que de fato há muitas empresas grandes que ainda têm, né, contas em corretoras que utilizam, né, por uma série de questões, né? Mas o fato é que nós temos sim cada vez mais. E claro que tanto pessoal, tanto capital lícito quanto ilícito, né? Também isso é uma outra questão que nós também temos como entrar aqui, mas nós sabemos que grande parte do capital hoje que movimenta a economia mundial é ilícito, né? Então, não há como fugir, nós estamos sim migrando para uma economia tokenizada. E quando nós falamos de economia tokenizada, é importante que nós saibamos pelo menos uma ideia do que é um token, que será, vamos dizer assim, um ativo utilizado para representar esses bens e direitos. Um token, ele é basicamente ele é criado a partir do smart contract, existe um smart contract que é construído com funções como essa que vocês estão vendo aqui, que basicamente
é fundamental que exista uma interoperabilidade na rede, né? Porque, veja, o Swift reclama lá porque os dados, cada banco tem o seu formato de dados. Então, tem lógica eu agora criar uma rede e cada um ficar com o seu token lá, com funções. Não, você cria, por isso que tem os padrões da rede. Nada é por acaso. Tá? Não acho que é tudo nada, que é tudo por acaso, que apareceu do nada, as coisas, né? Do nada, lá os cypherpunks criaram um sistema. Não, nada é por acaso. Tá? Então, aqui eu vejo, eu tenho o ativo, ele vai ter um nome, vai ter um símbolo, uma quantidade de decimais. Esse total supply é bem interessante, né? Porque alguns têm fixo, alguns permitem que você possa emitir mais tokens. Aí, se você tem uma função mint, por exemplo, permite que você possa emitir mais tokens, isso significa que o teu token pode ser inflacionado. Isso é um problema. Então, isso é muito utilizado, esse tipo de função é muito analisada no âmbito, tipo de total supply, né? Tem tokens, por exemplo, com reflection supply, há várias formas. É fundamental você entender bem isso, o aspecto econômico do token. E, obviamente, né, o saldo, né, você precisa saber o saldo que o usuário tem para poder fazer a transferência de um lugar para outro, e é uma transferência. O objetivo de você criar um token é permitir que ele possa ser transferido. Então, eu tenho dois tipos de transferência básica, que é a transferência direta, de um usuário para outro, e a transferência delegada, que é fundamental no âmbito das finanças descentralizadas, em qualquer outro sistema. Por quê? Os sistemas, em geral, quando a gente fala em automação de smart contracts, a gente está falando de um protocolo, a gente está falando de smart contracts que desempenham uma série de funções. E, em geral, você delega a custódia dos recursos para esses smart contracts. Não é a mesma coisa que eu delegar para uma corretora centralizada. É diferente porque aqui, teoricamente, né, o código, as regras são claras, vocês não terem uma possibilidade de haver uma manipulação naquilo. Não teria, veja bem, você tem que auditar o código, porque o cara que criou a smart contract, ele pode colocar ali uma vulnerabilidade para que ele possa beneficiar disso. E às vezes não coloca, mas essa vulnerabilidade é descoberta por hackers, que foi o caso, por exemplo, que aconteceu no próprio âmbito do projeto da DDAO, né, tinha lá um smart contract, né, que é responsável pela gestão dos fundos. Então havia um problema, o pessoal conhece muito, chamado hoje do Reentry Attack, que levou à separação da Ethereum, onde tem Ethereum Classic e tem a Ethereum, né, que nós todos aí estamos acostumados, que, que houve um problema ali. Alguns falavam que tinha que devolver o dinheiro, outros falavam que não devia devolver, etc. E o pessoal que falava que tinha que devolver é a Ethereum que você conhece, e o pessoal mais raiz é a Ethereum Classic, que continua existindo. Então, é muito importante essa questão, né, da auditabilidade também dos smart contracts. E aqui temos então o projeto do Real Digital, com essas funções aí do Frozen Balance, né? São funções aí que permitem o congelamento, né? O total controle, basicamente, sobre o real tokenizado. Tem muita polêmica, né, sobre isso, não vamos entrar aqui a fundo nesse aspecto. Possivelmente eu vou gravar um vídeo específico para essa polêmica aí, que está bem interessante até, inclusive. Mas isso vai ter relevância para algo que nós vamos falar um pouco mais à frente. E aqui eu não sei exatamente por que eu coloquei esse artigo no Nick Szabo, melhor, claro que eu sei. É porque o Nick Szabo, ele é um cara também entende muito da parte de segurança da informação. Qual que é a ideia da tecnologia? A ideia da tecnologia, eu sei que tem um amigo meu, que é uma referência aí no âmbito do estudo de DAOs, né? Que ele tem uma outra visão, tá? Mas o que eu sustento é a visão da tecnologia em si é dispensar as pessoas. Por quê? Porque esses terceiros, eles são o quê? Eles são os responsáveis por causar falhas de segurança. Então, você pega um cara como o Nick Szabo, expert em segurança da informação, qual que é o grande problema, efetivamente, da segurança da informação? Não é, claro, que o código também, né? Mas principalmente as pessoas. Essas pessoas é que são o problema. E a ideia do smart contract é você substituir isso. Então, pense, por exemplo, nós temos um protocolo chamado de Compound Finance, que eu faço um depósito de uma criptomoeda, sei lá, de DAI, por exemplo, e a partir do valor que eu deposito, como chamado de colateral, eu consigo emprestar, por exemplo, uma quantidade Y de um outro token. Agora, como que
o protocolo sabe a quantidade de token que eu posso emprestar. Porque tem um smart contract chamado de comptroller, que ele é responsável justamente para verificar isso. E mais do que isso, se, por exemplo, eu faço o depósito de uma garantia equivalente a $100 e eu consigo liberar de empréstimo uma outra quantia referente a um outro token, se aquela quantia que eu depositei perder valor, ou seja, se não tiver mais o equivalente a $100, mas a 90, existe um limite que eu preciso depositar mais. E se eu não depositar, o que acontece? Instantaneamente é feita uma espécie de leilão dessa minha garantia, onde ela é vendida por um preço mais baixo. Para quem? Para os chamados liquidation, arbitragem bots, que nós aprendemos a criar no nosso curso de finanças descentralizadas. Mas não é tão simples assim ganhar dinheiro com liquidation, arbitragem bots, porque todo mundo sabe disso, então tem um monte, tem uma pilha desse tipo de robô querendo comprar token mais barato do pessoal que não se ateve a esse problema. Mas é claro que você precisa aprender a saber fazer os básicos se você quiser avançar depois. Se for esse teu propósito, né? Porque é uma coisa que para você ganhar dinheiro com isso, você tem que se dedicar só àquilo. Eu mesmo não tenho como. Eu gosto muito de estudar, de aprender, de entender como é que funciona o código, ensinar, mas não tenho como me dedicar só a isso. Não nasci para isso. Tá? Ah, mas podia ganhar dinheiro, mas é que, como diz, dinheiro não é tudo também, né? E aqui nós temos aqui a introdução do white paper do Bitcoin, que é muito importante, né? Onde a gente basicamente tem uma síntese de tudo isso, que o objetivo é criar um sistema P2P, de modo que as pessoas consigam realizar transações de forma direta que significa por meio de transações irreversíveis. Uma vez realizadas transações irreversíveis, custos legais de transação eliminados, tá? Uma série de custos são eliminados. E com isso eu tenho uma automação maior do processo, eu tenho uma série de benefícios que visam permitir o quê? Criar aquilo que a gente falou da cooperação, criar um sistema, um comércio eletrônico mais cooperativo, mais conectado, que os produtos, tudo possa ser vendido de forma mais rápida. Essa que é a grande ideia. Por isso, quando você coloca muito intermediário, tem que tomar cuidado, porque pode não ser interessante utilizar a tecnologia. Certo, pessoal? Agora sim, vamos para o final. Vou parar, acho que tomar um gole de água aqui. E vamos falar desse tópico que é muito interessante, que é a questão da tensão entre liberdade e controle. Porque aqui eu coloquei duas imagens da mesma coisa. De um lado, nós temos falando que a China, né, vai lançar Centro Nacional de Pesquisa sobre Blockchain. Eu falei do real digital lá, com a possibilidade de congelamento de valores. E alguém aqui falando que blockchain é o segredo para a liberdade. Nós temos uma tensão. Por que essa tensão? Porque a blockchain, a tensão ocupada dessa tensão aqui é o Satoshi Nakamoto, porque ele fala que a anonimização ela está toda colocada na chave pública. Se a tua chave, você acha que ele chama aqui de chave pública não for anônima, já era. Se eu conseguir vincular essa chave pública ao nome e ao CPF, eu sei tudo o que essa pessoa fez na rede, da vida toda dela. É algum sistema parecido desse que a gente tem na Estônia. Onde diz um cientista estoniano, se você é amigo do governo aqui, beleza. Agora, se você não for amigo do governo, você tem que se mudar para uma ilha. Você vai ficar uma ilha lá. Perfeito? Porque a blockchain, o que nós vimos lá atrás? Ela consegue fazer um registro de tudo o que acontece. Aquele bloco, aquele conteúdo que nós vimos lá, geralmente são transações. Mas pode ser qualquer tipo de mensagem. O que salva, né, o que torna o sistema interessante, até para a privacidade, é que eu não sei, de fato, quem são aquelas pessoas que estão fazendo aquilo ali. Mas eu posso saber. No caso do Bitcoin, inclusive, não é tão difícil de descobrir isso. Aí nós tivemos o desenvolvimento de outros sistemas, como a Monero, por exemplo. Mas o fato é que a blockchain sem anonimização é um instrumento de controle absoluto. E por isso que a China está estudando a blockchain. Os governos estão interessados em utilizar, já estão criando, né, projetos nesse sentido. Então, é uma espécie de cavalo de Troia, né? Quando você recebe. Hoje, né, nós vemos, quando surgiu lá atrás, né, eu comecei a interessar por isso em 2015, nós falamos, nossa, é o instrumento de liberdade. Agora nós já estamos com uma outra visão. Tem gente, por exemplo, lá atrás que falava, não, o Bitcoin é fundamental, a liberdade. Agora estão aí vendendo produto para o pessoal do Real Digital.
sistemas privados aí. Porque o dinheiro, infelizmente, ou felizmente, é o que movimenta o homem, né? Então, esses ideais aí, e nós, como advogados, nós temos que então entender muito bem todo esse contexto, de modo a, seja para exercer nossa atividade, né, em defesa dos direitos fundamentais, da liberdade individual, principalmente, constantemente ameaçada pelo Estado. Lembrando que o advogado ele tem como função o controle justamente do poder punitivo estatal, mas também para auxiliar bem os nossos clientes que estão aí imersos nessa realidade, perdidos, né? Perdidos. Eu vejo empreendedores que não têm capacidade nenhuma de constituir uma instituição financeira que estão defendendo a legislação lá que foi aprovada, que torna crime, né, você negociar criptoativos em nome de terceiros sem ter uma licença. Ou seja, torna praticamente você trabalhar com criptoativos como você for trabalhar com dinheiro mesmo, né? E o cara tá feliz lá, não, é isso mesmo, tem que criar lei, só que quando sair a licença, ele é o primeiro que ou não vai conseguir tirar a licença, se continuar trabalhando, vai ser processado criminalmente. Então as pessoas hoje elas estão, infelizmente, aí, sem saber o que está acontecendo. Mas as pessoas que de fato detêm poder, né, econômico, poder financeiro, elas sabem muito bem o que está acontecendo, que é o caso dos bancos, né, que se organizaram aí por meio da sua associação, financiando uma série de campanhas, etc., e que vão dominar esse mercado, né? Acho que já estão dominando, no caso aqui do Brasil. A Europa as coisas não são tão simples, né? Porque lá você tem um nível cultural mais elevado, né? Mas são questões preocupantes aí que eu não vou entrar em detalhes, não vou aprofundar, porque o objetivo é apenas jogar essas questões para que vocês possam aí tirar as suas próprias conclusões. Certo? Então, aí estamos essa discussão agora, né, do real digital, que permite congelar. Aí tem uns que falando aí que isso já existe no Tether, outros aí falando que isso já existe também no sistema tradicional, então isso não faz diferença nenhuma. Será que faz? Será que não faz? Vamos ter como abordar e entrar nesse detalhe aqui. Mas apenas para a gente não ficar no vazio também, isso é um emaranhado de desinformação, a bem da verdade. Tá? De certa forma, o Banco Central é culpado por isso, porque ele escreve um negócio no projeto piloto, coloca um código no GitHub e vai na mídia falando outras coisas, que é aquilo que interessa, claro, estão fazendo marketing, né? E isso gera uma contradição, né? Ou seja, não é dito para a população de fato quais são os interesses, quais são as preocupações. Até isso tem sido melhorado. Eu até outro dia entrei no site do Banco Central para ver lá a descrição do projeto. Só que daí também entra um outro problema, né? O brasileiro em si não é um povo aí muito familiarizado, ou é zero familiarizado com tecnologia. E ainda mais uma tecnologia dessa que, como nós vimos lá, está relacionada ao quê? Processamento de pagamentos. Quem que entende processamento de pagamentos? Quem que entende de teoria monetária no Brasil? Os bancos. Então, assim, é muito difícil também você transmitir essas informações. Isso não é desculpa, né? Não estou querendo aqui defender o Banco Central, porque ele é um órgão, uma autarquia pública, ele tem que descobrir, afinal de contas, ele deve ter gente lá trabalhando para isso, que é pago com dinheiro público para isso, para fazer esse marketing de forma correta. Aí então você cria um código, joga um código no GitHub, daí diz que o código é para você, para tornar pública a questão, de repente diz que o código já não é mais ou menos bem assim, na verdade é diferente. Ou seja, é uma confusão, né, pessoal? É uma confusão, só que é um tipo de confusão que não pode acontecer quando a gente está falando de uma CBDC, porque não é só o Banco o Brasil que quer fazer uma CBDC, Israel quer fazer uma CBDC, os Estados Unidos quer fazer uma CBDC. Então, é claro que qualquer coisa que você vier colocar na mídia sobre uma CBDC é de interesse global, certo? E os países são concorrentes também. Então, qualquer detalhezinho, qualquer falha de comunicação, né, do modo como você estrutura, isso vai ser explorado, inclusive, por outros países que vão falar assim, não. Se a gente for pensar que no futuro vamos ter uma concorrência de CBDCs, eles vão falar assim, não, no Brasil, eu não, é muito mais... A briga por quem quer? A briga do Estado por quem tem dinheiro. Isso é importante que fique bem claro. Então, o que? Eles vão concorrer. O Banco Central hoje ele fala no projeto piloto o seguinte, ele diz assim, não, hoje você, que é o investidor que tem dinheiro, você tem que usar stablecoins que não tem lastro nenhum estatal. Você vai poder utilizar o real digital. Só que aí o outro país vai dizer assim, mas esse real digital aí é furado, é uma cópia fajuta do Tether. O nosso é melhor, o nosso usa isso, usa aquilo, sabe? Então é isso, mas eu vou gravar um vídeo específico para falar sobre o real digital, contextualizar um pouco essas questões, apenas aqui no momento para que vocês entendam que hoje está aí essa
rolando essa polêmica, né? Porque o desenvolvedor Pedro Magalhães indicou essas funções, né? Que estão aqui, né? Na verdade, nós vimos lá, né? Ó, aqui nós temos a assinatura, né? Temos aqui o mapping, aqui um evento, né? Frozen Berries, tem a assinatura das funções aqui, vocês podem entrar nesse repositório. Não tem a lógica interna das funções, mas é claro, se eu tenho um mapping, Frozen Balance Off, que se relaciona um endereço com uma quantidade de valor congelado, né? Eu não preciso ser um gênio ou fazer ter nem mais uma engenharia reversa para saber que existe uma possibilidade de Frozen Balance Off, né? Então, não precisamos, não precisa ser nem um Vitalik Buterin para entender o que está acontecendo aqui neste repositório. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Nós falamos na aula que teve na Unicinos, nós falamos de questões bem interessantes, mas não, além dessas, infelizmente, né, não temos como reproduzir aqui, mas o conteúdo em si é esse. Eu espero que, para aqueles que não assistiram às aulas, tenham achado interessante. E não deixem de nos acompanhar, né? Vou voltar aqui, né? Nas redes sociais. E principalmente, né, não deixem de adquirir o nosso livro. Você quer fazer um projeto de tokenização, um livro escrito com muito carinho, por mim, pela advogada, pela doutora Marcela Zorzo, que também tem muita experiência no âmbito empresarial. Isso é muito legal, porque o objetivo é trazer o direito contextualizado com a atividade empresarial. E também, para você que quer entender mais esses detalhes técnicos, vale a pena também fazer esse curso aqui, tá? E é isso, pessoal. E as redes sociais estão aqui, ó. Prof. Fernando Lopes, Lopes Outra Advocacia, e também nos sigam lá no LinkedIn. Grande abraço.